decidiu ter um pastor alemão? Aqui vão 5 coisas que você precisa saber antes de ter um na sua vida. Primeiro, antes de qualquer coisa, existe raça, existe indivíduo. Dentro da categoria pastor alemão, por mais que todos nós, no nosso interior, temos uma imagem do que seria um pastor alemão, varia muito conforme a genética, conforme a criação deles. Hoje existem 2 linhas muito bem definidas, né? Workline e Showline para pastor alemão. E é muito necessário que você saiba a diferença entre elas para poder saber se isso vai se adequar ao seu estilo de vida e como você é como pessoa. Existem cães que vão ser mais energéticos do que outros, mais reativos do que outros, vão ter comportamentos diferentes. Isso é muito importante eu dizer. Se você quer escolher um pastor alemão, é importantíssimo que você seja muito ativo em todos os processos. Desde a visita ao canil, olhar os filhotes. Se você não viu o nosso vídeo ensinando passo a passo de como fazer isso, clica aqui em cima e assiste. E ainda nessa questão de raça e indivíduo, né? O pastor alemão é conhecido como um cão de guarda, um cão de proteção, um cão para guardar uma chácara. Quando essas pessoas veem um canal como o meu, elas se assustam até, justamente por essa imagem que é criada do pastor alemão de que ele é somente um cão de guarda. Ele é muito mais do que isso. Eles guardam a gente no sentido mais amplo, tá? Eles gostam de estar do nosso lado para fazer várias atividades. Desde treinamento, caminhada, corrida, natação, eles são grandes parceiros, são muito leais. O que diferencia o pastor alemão de outras raças de guarda é a vontade que ele tem de estar lado a lado da pessoa que é dona dele. Isso é muito importante a gente dizer. Isso foge dessa questão só de proteção e muitos desses preconceitos que existem. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que é o Retrato de Dorian Gray, que é um dos meus livros favoritos na vida, do Oscar Wilde, que ele diz que definir é limitar. E isso cabe ao pastor alemão também. Quando você começa a definir, não, pastor alemão serve para ficar na chácara, pastor alemão tem que proteger um território, você está limitando um cão que é muito mais do que isso. E não sou eu que estou dizendo, é a história da humanidade que tem infinitos exemplos disso diariamente, tá? O pastor alemão foi o primeiro cão-guia da América, a Bud. Isso é um fato. O pastor alemão foi quase o primeiro ator a ganhar um Oscar, né, em 1929. Um pastor alemão chamado Rin-Tin-Tin, isso é um fato já. Ou seja, como cão-guia, como ator de cinema, eles trabalham ao lado de pessoas, eles se realizam fazendo isso. Então, não dá pra você definir o pastor alemão como um cão de chácara, como um cão de proteção somente. Ele é muito mais do que isso. Outra coisa, a rotina vai variar de acordo com o cão, né? Por mais que eu diga assim, os cães eles são caladinhos, eles são tranquilos, nem todo cão vai ser desse jeito, né? O Gork, a genética do Gork, facilita que ele seja de determinada maneira, né? Vão ter outros pastores alemães que, por mais que a pessoa seja muito ativa na procura para ter um cão de temperamento mais ameno, pode ser que seja mais energético, pode ser que precise caminhar mais, ter uma rotina de exercício mais intensa, enquanto o cão que você queria que fosse extremamente energético pode ser um pouco mais moderado nesse sentido. Então é muito importante você saber que se você decidir ter um pastor alemão, você vai fazer uma boa pesquisa baseado naquilo que você busca, porém ele ainda vai ser um indivíduo, ele vai ter comportamentos dele, tá? Daquele serzinho. Isso é muito importante. O que eles vão ter em comum sempre é a vontade de estar do nosso lado, de criar esse vínculo e de ser nossa confiança, de ser o nosso melhor amigo. Isso eles têm em comum. Isso faz parte da índole do cão pastor alemão. Segunda coisa, como eu falei anteriormente, linha diferente, temperamento diferente. Se você está buscando um cão de trabalho, um cão que vai correr muito, que tem energia infinita, tem a linha de trabalho, né? Tem canis que são especializados e frisam isso a cada reprodução, né? Cães extremamente energéticos, com muito drives altos de caça, de movimento. E se você não dá função para um cão desse, a sua vida vira um caos. Ele sim vai destruir, ele vai ser tudo aquilo que eu falo que o pastor alemão não é. Ele vai destruir a sua casa, ele vai latir o dia inteiro, ele vai ficar extremamente desconfortável no ambiente. E aí você tem o Showline. O Showline, ele preza por cães de temperamento mais moderado, mais ameno, mais sóbrio. Mas isso significa que eu vou pegar um Showline e não vai gostar de trabalhar, não vai gostar de correr? Não, tá? O Showline, ele tem uma característica onde ele precisa ser conforme à exposição, né? Ele tem uma conformidade física que é muito mais prezada do que a função. Porém, são bons cães de guarda também, quando colocados para isso. Tem canis de Showline que se especializam em cães de guarda, por exemplo. Tá? É normal isso. Vão ser cães que vão ser protetores. O Gork, por exemplo, apesar de não ser de nenhum canil, né? Ele tem pais que são de canis, mas ele não é de nenhum canil específico. Ele tem todas as características de um cão ativo. Ele adora andar, ele adora correr, ele adora brincar, ele adora nadar, ele adora treinar, ele adora proteger, adora estar do meu lado fazendo todas essas funções.
extremamente ativo, mas dentro de casa é um cão extremamente tranquilo, nunca destruiu nada, nunca cheguei em casa e peguei uma surpresa, é muito tranquilo, tá? E nós temos a linhagem mista, que são aqueles cães que, como no meu caso, por exemplo, você adota e você não sabe o que vai vir. É uma caixinha de surpresa, tá? Mas não perde aquela essência que eu falei no início do pastor alemão de precisar de uma pessoa para estimular ele a ser sua melhor versão ali e desenvolver atividades ao lado. Terceira coisa, as pessoas não estão acostumadas. É muito interessante falar sobre isso, porque isso é uma coisa de Brasil, tá? Brasil, aqui no Brasil as pessoas não estão acostumadas. Cada vez mais é comum ver raças específicas de cães de pequeno porte, como Shih Tzu e Yorkshire, e menos comum você ver, principalmente em ambientes urbanos, cães como o pastor alemão. E aí a gente entra naquela questão do preconceito, porque você vai ter pessoas que nunca tiveram cães na vida, seus primeiros cães são cães de pequeno porte, são cães que têm uma rotina completamente diferente, uma dinâmica completamente diferente, e assustam quando vem isso. E é muito difícil a gente tentar separar o pessoal, né, o que nós pensamos do que as pessoas vivem, a realidade delas. Então você vai sofrer preconceito. Se você tá decidindo ter um pastor alemão, você já tem, você sabe disso, você vai sofrer em algum momento algum tipo de preconceito. Você vai ouvir frases do tipo, tem que pôr focinheira nesse animal, esse animal é inapropriado para esse ambiente, ele não deveria estar aqui. Isso são coisas comuns de se ouvir. Mas a gente precisa tentar absorver que não é pessoal, isso tá vindo de um período de tempo onde as pessoas não estão acostumadas mesmo na cidade a ver isso. E nós que decidimos ter cães desse porte na cidade, temos que mudar esse pensamento. Quando a pessoa leva, por exemplo, né, uma criança para passar a mão na Hazel, no Gork, e eles são bem tranquilos com isso ajuda aquela pessoa a falar para mais pessoas e vai mudando o comportamento, as pessoas vão aceitando mais. E nós temos um papel muito ativo nisso. Se você decide ter um pastor alemão, você tem que aceitar esse estranhamento como parte do processo, tá? É normal. Tem uma palavra em alemão que eu adoro, que é Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Esse espírito do tempo que nós vivemos aqui no Brasil hoje em dia, de pessoas terem cães pequenos em apartamento e achar que somente um cão pequeno pode estar em apartamento, com um espaço sendo um limitante para isso, você não tá levando em consideração todas as outras pessoas que são excelentes donos e que têm essa consciência que eu tô falando, que é um cão que quer estar do nosso lado e trabalhar com a gente, seja lá o que a gente for fazer. De dancinha pro TikTok a um esporte como IGP, eles são cães que estão topando fazer tudo do nosso lado, tá? Isso é muito importante. Agora, já existe uma realidade fora daqui, né? Quando você pega, por exemplo, isso é recente, saiu esse ano, 2024, os Estados Unidos, as raças mais populares, o pastor alemão vence em vários estados, muitos estados, tá? Isso aqui tá aqui a fonte na descrição para vocês também verem isso na íntegra. São cães que estão acostumados. Ah, mas e a questão da proteção? A pessoa não vai poder andar tranquila na cidade com medo de abrir o elevador e tomar uma mordida. Já existem regras muito severas fora do Brasil em relação à mordida. As mordidas de cães, aí você vai falar, ah, mas o pastor alemão pode ser agressivo. As mordidas de cães diminuíram nas últimas décadas fora, nos Estados Unidos, diminuíram muito. Isso tem a ver porque os cães fazem parte da estrutura familiar e não da estrutura territorial. Ele não é um bem que você joga numa chácara para proteger, que ele vai ficar correndo de um lado para o outro. É um cão que faz parte da estrutura familiar, um membro da família, que está diretamente ali, ó, relação com o seu proprietário, com o seu dono. Isso que é muito importante a gente falar, isso é uma questão estatística, tá? E quando você tem multas severas como essa, de acima de 60 mil dólares por uma mordida, você começa a pensar, eu tenho que criar meu cão direito, eu tenho que treinar o meu cachorro porque eu vou responder caso ele faça alguma coisa. Isso é importantíssimo, isso faz parte do processo de evolução dos cães contemporâneos. E é por isso que eu trago isso nesse canal, porque nós queremos mostrar um pouco do que está acontecendo agora, tá? E acabou já esse negócio de que só cão de chácara lá, que eu brinco, né? Na época dos dinossauros, estavam lá com o pastor alemão. Não é mais assim, entendeu? Eles fazem parte dos contextos urbanos, né? Quando a gente pega o mapa das raças mais famosas, mais favoritas por estado nos Estados Unidos, a gente tem ali próximo de Nova York, o pastor alemão, bem ali no canto, né, de laranja. Essa área aí, especificamente, onde vocês estão vendo, é uma área onde tem muito contexto urbano. E em segundo lugar, ali você tem, em Nova York mesmo, o pastor australiano. Pastores são raças muito comuns ali no país. E também labrador, são raças de grande porte. Golden Retriever também. Cães de grande porte em ambientes urbanos. De pequeno porte aí nós temos somente o Terrier de Boston e o Bulldog. Né? E olhe lá o Bulldog, porque eu acho que o Bulldog ainda, dependendo do tipo de Bulldog, se caracteriza por um cão de médio porte. Ou seja, o parente lá, que todo mundo acha parecido com o Bulldog francês ali, é o único de pequeno porte nos Estados Unidos todos. Isso aqui, essa matéria é de 2024.
Então não tem mais essa, não tem isso de que a gente, nossa senhora, tá muito diferente, desalinhado com a normalidade. Não, a gente que tá ficando pra trás em relação a isso. E aí a gente vem pra parte 4, né, que é treinamento. Treinamento é uma palavra pesada, principalmente quando fala obediência, né? Você treinar a obediência com o seu cão como se fosse algo muito rígido e duro. Esse é um constante dilema que eu tenho, né? Muitos me perguntam, mas você é adestradora? Eu não sou adestradora, eu não sou treinadora de cães, eu sou uma proprietária de cães que é muito responsável, que sempre tomei responsabilidade sobre o meu papel no comportamento dos meus cães. Então eu fui estudar sobre adestramento, eu fui ler sobre treinamento de cães e eu adequo, eu trago essas técnicas para minha realidade e para fortalecer o vínculo com os meus cães e passo isso para vocês, que eu acho que essa parte é muito importante. Quando nós comunicamos algo pro nosso cão, seja com gesto, seja com comando, e ele responde, tá vendo ali o quê? Uma comunicação. Treinamento faz parte de comunicação. Você pode treinar seu cão brincando com ele. Quando você brinca com seu cão e ele tá feliz com você, você tá feliz com ele, isso aí é uma construção de vínculo. Não tem esse peso, né, da palavra obediência. O cão não tá obedecendo você ali porque ele se sente obrigado a isso. Não, ele faz aquilo ali pra te agradar, ele faz aquilo ali pra estar com você, porque não existe nada mais importante do que essa relação de vocês dois, essa cumplicidade, essa lealdade. E treinamento é isso. E é por isso que eu vivo falando isso no canal. Treinamento, treine seu cão, ensine seu cão isso, faça isso com seu cão, pra construção de vínculo, pra você criar com seu cão mecanismos de comunicação melhor. A satisfação que vai dar você ver o seu cão fazendo um comando ali, seja o passa, seja o senta, seja o deita, e fazendo aquilo gratuitamente para poder estar com você, interagir com você, é muito legal, tá? Isso é muito importante se você decidir ter um pastor alemão. Assuma essa responsabilidade do treinamento como parte fundamental de ter um cão. Quando eu comecei a criar a Hazel, eu morava em outro lugar, eu morava numa casa com ela, né? E eu mudei de vida completamente, ela veio para um apartamento, coisa que nunca tinha acontecido na vida. E ela já tem 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano. Quando você tem essa trajetória inteira de um cão que é feliz, um cão que demonstra saúde, um cão que demonstra ali no dia a dia que tem energia, disposição ainda, como um cão da idade do Gork, que tem somente 3, é algo muito satisfatório. Aceite, se você tá vendo esse vídeo pra vir aqui falar nos comentários que eu sou louca, dizendo pras pessoas sobre ter pastor alemão em apartamento, pensa nisso. Nem todo mundo tem condição de morar numa casa. E quando a gente fala casa, o cão tem que correr o dia inteiro, você tá falando sobre casas grandes, casas com bastante quintal e tudo pro cachorro ficar correndo, como se isso fosse o que ele precisa, unicamente, né? Que é só ficar correndo de um lado pro outro. E não é bem assim, nem todas as pessoas têm essa condição. As pessoas moram em cidades, as pessoas precisam trabalhar, e as pessoas conseguem sim ter cães como esse em espaços urbanos. Já é uma realidade fora daqui, tá? As pessoas fora, lá nos Estados Unidos, na Europa, em Londres, não tem espaço, não tem esse espaço, todas as casas gigantescas que muitos podem ter aqui no Brasil. Não, isso lá não é uma realidade, as pessoas são excelentes. Você vê os cães grandes dentro de café, dentro de metrô, e não tem essa loucura de cães mordendo todo mundo no meio da rua. Eu tenho certeza que se existisse esse tipo de situação, eles já teriam sido banidos, tá? Então é muito importante a gente olhar isso antes de julgar, ver as estatísticas, ver a realidade, fora do nosso mundinho, fora dos nossos preconceitos. E pra complementar, eu gostaria de dizer pra vocês que até hoje eu falho, até hoje eu busco conhecimento com os meus cães, até hoje eu tenho momentos de constrangimento, tá? São cães grandes, são cães de proteção. Pode ser que uma pessoa eles não gostem, eles estranhem, mas aí vem da gente responsavelmente saber lidar com essa situação, né? Saber a hora de conter um cão, saber a hora de que meu cão precisa usar uma focinheira, eu preciso saber a hora de treinar o meu cão nesse comportamento. É nunca deixar na mão do outro, é nunca terceirizar a responsabilidade. Vão ter cães que vão precisar de adestramento, vão precisar de adestradores, como se fosse um personal trainer, tá? O personal ele não vai sentar ali na máquina e fazer o exercício por você, mas ele vai te dar ferramentas para que você execute aquele exercício da melhor forma. E o adestrador é para ser essa pessoa, esse braço direito, é para ser a pessoa que vai estar ali do seu lado com o seu cão e dizer para você onde você tem que mudar para que ele melhore aquele comportamento. Isso é assumir a responsabilidade, tá? E era basicamente isso que eu gostaria de dizer e encerrar o vídeo falando isso. Porque isso é uma questão, um dilema muito importante, né? Muitos reclamam, mas eu contratei um adestrador e não resolveu o meu problema, mas você fez parte, você estava lá nas sessões, você fez o que ele pediu para ser feito. E muitas vezes a resposta é negativa, né, em relação a isso. E se você decidiu ter um pastor alemão, você sabe que você não tá sozinho. Você tem um canal aqui no YouTube para poder te ajudar, para te auxiliar em todo esse processo. A gente tá sempre falando aqui sobre essa raça e outras raças de cães de grande porte.
em ambientes urbanos, dando dicas para vocês, mostrando os nossos passeios, falando sobre os desafios também, o lifestyle, tudo isso você tem aqui com a gente. Nós somos uma grande matilha. E quando eu não passar o meu relato, os outros inscritos vão comentar aqui também, vão poder te dar esse apoio. Então já se inscreve nesse canal aqui, já curte esse vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo se ainda ficou com alguma dúvida ou gostaria de acrescentar alguma coisa, deixar o seu depoimento também aqui nos comentários. Beijos para todos e até a próxima.